Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores. Vamos dar início à nossa reunião de Câmara, pedindo desculpa pelo atraso, porque a nossa tradição é de facto começar à hora, e abro desde já o período antes da ordem do dia para inscrições. Senhora vereadora Gabriela Canavilhas. Obrigada. Não tem problema nenhum o atraso. De resto, no que me diz respeito, o Sr. Vice-Presidente tem bastante crédito relativamente também aos meus atrasos. O Grupo Municipal do Partido Socialista gostaria de fazer uma intervenção que vem na linha de uma recomendação. Eu não o fiz chegar devidamente e no tempo regulamentar e, portanto, faço-a oralmente. Vem um pouco também no seguimento da última Assembleia Municipal, em que esta matéria foi bastante debatida e, no nosso entender, vale a pena, apesar de tudo, voltar a falar dela, até porque, e isto, do ponto de vista político, tem para nós interesse, até porque há também aqui, digamos, segmentos desta matéria que podem ser também, podem ter uma área de intervenção por parte da Câmara Municipal e é essa área de intervenção que nós apelamos nesta recomendação. O assunto é a intervenção na linha de Cascais. Um dos pilares para o turismo, comunicação e mobilidade do município de Cascais é, como sabemos, a linha de Cascais, que é um facto socialmente indiscutível e confirmado politicamente por todos os partidos representados na variação do município de Cascais, quer nos seus manifestos políticos e eleitorais, quer nas suas iniciativas políticas, como atesta a recente moção aprovada na última Assembleia Municipal de Cascais, proposta pelo PSD-CDS, como eu acabei de referir. Importa, todavia, retomar esta matéria em sede de reunião de Câmara Municipal, tendo em conta as responsabilidades que também competem à autarquia no que respeita aos serviços públicos complementares ao serviço de transporte ferroviário, deveres que o Partido Socialista considera ainda estarem longe de cabalmente assegurados, em especial no quadro de um concelho particularmente vocacionado para o turismo, que, enquanto tal, recebe anualmente milhares de visitantes estrangeiros via linha de Cascais. Tendo em conta que é hoje claro que o PETI 3 de 2014 contemplou o investimento de modernização da linha de Cascais apenas do lado da infraestrutura, isto é, sem contemplar investimentos do lado da CP, com um pressuposto de financiamento comunitário que não ficou garantido pelo anterior governo, portanto, excluindo a modernização da linha de Cascais do financiamento de Portugal 2020, que o atual governo, perante a ausência de garantia de financiamento deixada pelo anterior governo, procura alternativas para a estruturação financeira do investimento que permita a mudança da tensão do sistema de tração elétrica, a instalação de nova sinalização de controle de velocidade, a renovação de via e modernização de estações e ainda o eventual redesenho da linha de Cascais, integrando-a no troço de ligação a Alcântara, que, apesar dos constrangimentos e sem prejuízo da visão estratégica de longo prazo, de modo a salvaguardar a prestação do serviço às populações, tem havido, apesar de tudo, alguns investimentos de manutenção e reabilitação na linha de Cascais desde 2016, tanto na infraestrutura como no material circulante, tais como a completa requalificação mecânica dos comboios, a reparação geral de interiores, bancos e portas, ou até a reparação já concluída de 90 equipamentos de ar-condicionado. O resultado do esforço de investimento é já hoje visível. Este governo, ao contrário do que tem sido dito, tem vindo a investir na melhoria das condições da linha de Cascais, estando já ao serviço dos cascalenses alguns comboios renovados, apesar de se tratar apenas de medidas atenuantes da degradação global da linha de Cascais, sabemos nós, foi possível, apesar de tudo, recuperar os índices de desempenho dos mínimos registados em 2012 e 2013, em particular no que toca à regularidade da oferta. Hoje, as supressões são praticamente inexistentes e os índices de pontualidade e fiabilidade do serviço estão iguais ou acima da média nacional. Em 2016 foram transportados
1,8 milhões de passageiros nesta linha, correspondendo a um aumento de 2,4% em relação a 2015. Neste quadro, senhores vereadores, importa que a Câmara Municipal de Cascais também participe na melhoria da oferta dos serviços disponibilizados aos utentes da linha de Cascais, suprimindo falhas, a nosso ver, inaceitáveis, que prejudicam os visitantes do concelho de Cascais que se fazem transportar pela CP, em especial aos turistas portugueses e estrangeiros. Assim, o Grupo Municipal do Partido Socialista recomenda a implementação de sistema de informação em português e em inglês aos utentes da linha de Cascais, à saída dos cais nas estações do concelho. Eu diria, em particular, Carcavelos, Estoril e Cascais. Recomenda-se que a Câmara Municipal de Cascais disponibilize de forma perceptível e rigorosa em espaços próprios e através dos diversos suportes de comunicação com os utentes, informação relevante sobre ligações por autocarro para outros destinos, através de painéis eletrónicos nas paragens dos autocarros. Nós fomos informados por vários turistas que vinham de várias paragens, que chegavam à estação de Cascais, por exemplo, e não tinham qualquer tipo de informação sobre que tipo de autocarro deviam apanhar para ir para qualquer dos hotéis que tinham previsto, ou qualquer das pousadas, nomeadamente jovens, não conheciam a língua portuguesa e estavam completamente perdidos à saída das linhas, não falando sequer português, procurando uma informação em inglês. Pontos de interesse turístico e modos de acesso, quer por transporte público, quer por meios próprios, quer até o próprio acesso ao automóvel de aluguer. Locais de interesse público, como hospitais, tribunal, serviços camarários e de apoio ao cidadão. E ainda disponibilização de meios para a orientação na Vila de Cascais e no Estoril, tais como diagramas de bolso. E, por que não, até instalação de guichê de apoio ao turista nas estações do concelho. Senhores vereadores, Senhor Vice-Presidente, estes meios de apoio ao cidadão podem ser disponibilizados por via de protocolos com a Associação de Turismo de Cascais e com outros meios que não me parece nada complicado de serem implementados e que irão claramente complementar o serviço que compete quer à CP, quer às empresas dos autocarros e todos os meios possíveis que a Câmara pode pôr ao serviço dos cidadãos, complementares, são benéficos, nomeadamente aqueles que servem não só aos cidadãos portugueses, mas em particular um concelho que tem um pendor e uma vocação turística particular, nomeadamente turismo de primeira qualidade e que procura neste concelho informação à altura do nível que é próprio e que faz parte da marca deste concelho. Por isto fica esta recomendação e julgo que irá ao encontro daquilo que é a melhoria dos serviços do concelho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Muito bom dia a todos, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores. Eu não estive na última reunião, por motivos profissionais não me foi possível estar e, portanto, é a primeira vez que venho à Câmara desde a cerimónia de apresentação da Capital Europeia da Juventude e não posso deixar de, nesta minha primeira intervenção, depois dessa ocasião, de sublinhar o caráter extraordinário dessa iniciativa. Tem uma integração profunda na vocação turística de Cascais, é uma iniciativa que tenho a certeza vai ter implicações muito positivas ao longo das próximas gerações, vai ter um impacto muito grande na afirmação de Cascais no contexto da Europa e por isso queria deixar aqui de uma forma muito expressa os meus parabéns por essa iniciativa específica. E queria deixar no âmbito desta intervenção um pequeno apontamento complementar que julgo que poderá enriquecer o programa da Capital Europeia da Juventude e o impacto que Cascais certamente terá em todos os jovens que nos visitem no âmbito deste programa de animação e de promoção, que tem a ver com uma peça do nosso património, da nossa memória identitária, que são os Casais Velhos, um monumento classificado que está situado na areia, que tem ao lado, a poucos metros ainda por cima, um outro projeto ao qual eu já dei os parabéns a esta Câmara, que foi a recuperação da Duna da Cresmina e, portanto, dos passadiços que estão a pouco mais de 150 metros dos Casais Velhos. Os Casais Velhos que, sendo um monumento classificado,
tem uma importância completamente única no contexto de Portugal na Europa, porque a Europa que nós temos hoje, esta Europa que nós celebramos e da qual Cascais é capital na área da juventude, é uma Europa de matriz cristã, assumidamente cristã, e com um pilar que tem a ver com a reafirmação do desaparecimento do Império e, portanto, a afirmação política do antigo Império Romano numa vertente religiosa. E, portanto, esta matriz cristã da Europa que temos hoje e que agora celebramos é uma matriz eminentemente católica, apostólica, romana, e essa matriz cristã plasma-se em símbolos que são hoje símbolos transversais e que unem toda a Europa num projeto comum. Um deles tem a ver com a perda da identidade da figura do próprio Papa, portanto, o Papa, que evolui da figura do Imperador, acaba por ter como principal marca do início do seu mandato o abdicar da sua própria identidade enquanto homem e de o assumir de uma nova identidade enquanto representante de Cristo na Terra. E isso acaba por ser o primeiro ato de todos os Papas. Abdicam do seu nome, da sua identidade, e assumem uma identidade nova que, de alguma maneira, simboliza a perda do poder material e o assumir do poder espiritual. Em segundo lugar, e tão importante quanto isso, tem a ver com o facto de, depois de mudarem de nome, depois de eleitos, os Papas se vestirem as vestes púrpuras que, com o encarnado do sangue, simbolizam o sangue de Cristo e, portanto, a sua entrega ao sangue de Cristo. Ora, a púrpura, que é uma tinta, que é mais do que uma tinta, que é a consagração de uma tinta e a transformação simbólica dessa tinta no sangue de Cristo, era produzida durante o Império Romano em pontos muito específicos, muito raros e muito especiais. Um deles, um dos mais importantes pontos de fabricação da púrpura no Império Romano, portanto, na criação do próprio sangue de Cristo e na criação das condições para que o Papa possa assumir-se enquanto líder da Europa que estava a nascer, existia precisamente em Cascais, nos Casais Velhos, na areia, aqui a 2 passos do sítio onde estamos. Em termos práticos, a púrpura é criada com um marisco muito raro, o murex, um marisco muito pequenino, que existe em abundância entre o Cabo Raso e o Cabo da Roca, que era levado para os Casais Velhos, onde era transformado ao longo de um processo que era quase alquímico, no sentido em que tinha uma componente física, portanto, de fábrica propriamente dita, e depois tinha uma componente simbólica de consagração que transformava a tinta em sangue, e depois era transportado para Roma, onde tingia as vestes que transformavam o Papa, líder físico e terreno do Império, no representante de Cristo na Terra. O importante disto é o quê? É que este sangue de Cristo, que muda, que consagra, que define a Europa da qual Cascais é agora a capital europeia da juventude, era fabricado em Cascais. Era fabricado em Cascais num espaço que nós felizmente ainda temos, que está classificado e que neste momento está abandonado. Portanto, da mesma maneira como dou os parabéns à Câmara pela excelente iniciativa que foi esta capital europeia da juventude, que está a ser e que vai ser durante muitas gerações, também queria apelar para que, se calhar, no âmbito desta consagração, fosse possível rentabilizar os Casais Velhos enquanto polo principal da identidade europeia de Cascais, para ele se poder também integrar como motor de toda esta dinâmica que agora vamos ter. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado. A todos bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Vereador João Aníbal Henriques pela extraordinária lição de saber que nos transmite, não é? E apoiar a sua ideia de dar vida aos Casais Velhos, mostrando a história que ali também nasceu, não é? Que também ali se simbolizou. Do professor José da Encarnação recebi um pedido de ajuda para que fosse esclarecido o fim a que está destinado um lote de terreno
com 8.200 metros quadrados, junto à clínica CUF, na Pampilheira, que está assinalado para venda. Aos moradores consta que neste terreno se irá construir um parque de estacionamento. Não sei se a informação corresponde ou não, mas é isto que consta aos moradores, que se mostram muito preocupados, uma vez que neste espaço, neste terreno, existe uma importantíssima mancha de pinheiro manso, talvez a mais importante do concelho, que, estando à venda e estando previsto por ali uma construção que até pode vir a ser o parque de estacionamento, seria completamente destruída. Portanto, não sei se a Câmara tem informação disponível para nos prestar a este respeito, para que possamos também responder ao professor José da Encarnação e aos moradores quanto à sua preocupação. Tenho informações, nomeadamente fotografias do terreno. Está junto ao bairro. A localização é a nascente do bairro Operário, a norte delimitado por um condomínio, ao oriente pode chegar ao Ribeiro. Está ali, portanto, junto à clínica CUF. De uma munícipe, a senhora Maria Manuela Guerra, recebi um e-mail que suponho terá sido também dirigido ao Presidente da Câmara e pelo menos ao vereador Frederico Almeida, sobre uma situação, para mim, tétrica, passada com esta senhora e, sobretudo, com o pai desta senhora, que acabou por falecer na sequência daquilo que é suposto ter sido uma negligência médica no Hospital de Cascais. O pai da senhora foi para ali transportado no dia 3 de janeiro, vindo da Casa de Repouso de São José. Esteve nos corredores do hospital entre a 1 da manhã e às 10 da manhã. Foi-lhe diagnosticada em primeiro lugar uma pneumonia e depois, numa segunda observação, que não era pneumonia, era falta de sódio, então fez-lhe a reposição. Foi mandado de alta cerca das 18h30 e apenas por falta de transporte da ambulância, apenas foi transportado depois, na manhã, para o lar, para a Casa de Repouso de onde tinha provindo. Mal chegou à Casa de Repouso, a enfermeira que o recebeu detectou que o senhor não trazia sinais vitais de vida. Foi devolvido ao hospital, onde acabou por falecer. Isto no dia 3. A senhora conta várias peripécias, que depois se tem a ver com no funeral, que apenas acabou por acontecer uma semana depois, com familiares a virem do estrangeiro, terem que voltar, na iminência de poderem perder os seus empregos, e uma série de deficiências da parte do hospital, que mereceram à senhora, portanto, uma tomada de posição junto do Presidente da Câmara, junto do Sr. Vereador Frederico Almeida, suponho, e que acabou também por me dar a mim conhecimento, pedindo que colocasse aqui a questão, por forma a que estas situações como esta não voltem a verificar-se em Cascais. Não é? Portanto, sabemos que a Câmara de Cascais não tem responsabilidades na gestão do hospital, no entanto, é um equipamento social essencial à qualidade de vida dos municípios e sobre o qual nós devemos ter opinião e também exercer a pressão necessária para que situações como esta que são apontadas, que é aqui apontada, não sucedam mais. Por fim, gostaria de fazer referência a um pedido de informação que dirigi ao Sr. Presidente da Câmara no passado dia 1 e que tem a ver com um ponto de informação que consta da agenda de trabalhos de hoje. Passo a ler o pedido de informação da ordem de trabalhos para a reunião de Câmara do próximo dia 6 de fevereiro, portanto hoje. No ponto de informação consta para conhecimento a minuta de um acordo pela qual o município entrega à Secoturba a quantia de 600 mil euros
em troca da desistência num processo de reclamação de créditos relativo à exploração da concessão de transporte de passageiros em carreira urbana. Porque da minuta anexa ao corpo da informação não consta o historial do processo, ficando por saber aquilo que a Scoturb reclama em concreto do município e a que título, bem como das razões que assistiram à Câmara para se ter oposto à pretensão da empresa e agora as aceitar, considero dever requerer a Vossa Excelência que me seja remetidos os seguintes elementos de informação. Cópia do contrato que conforma os serviços prestados entre janeiro de 2010 e novembro de 2014, referidos na linha B dos considerandos da minuta do acordo. Cópia das peças processuais de reclamação de créditos pela Scoturb e da oposição do município. Disposição legal ao abrigo da qual o Presidente da Câmara pode substituir-se a esta Câmara na decisão de assumir a despesa de 600 mil euros. Aguardo os meus respeitosos cumprimentos. Gostaria de saber se há esclarecimentos, já há informação para me prestar a este respeito. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Federico Almeida. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Minha intervenção já vou fazê-la de seguida, só basicamente dar nota ao Sr. Vereador Clemente Alves de que eu recebi, estou em CC de um e-mail que foi enviado para a RS LVT, não me foi enviado diretamente o e-mail, mas está um e-mail a reportar essencialmente uma questão complexa que tem a ver com a autópsia, que passado uma semana por... eu não vou adjetivar, mas por burocracias lamentáveis entre o tribunal, o próprio hospital, a autópsia só foi feita cerca de, pelo que eu percebo do e-mail, cerca de uma semana depois e, portanto, a senhora Maria Manuela Guerra, digamos, a reportar esta situação e a lamentar, e obviamente só nos podemos associar e lamentar que tudo isso tenha acontecido entre o Tribunal, o Hospital de Cascais e demais entidades, digamos, intervenientes. Obviamente toda esta situação é lamentável, acho que enquanto seres humanos não poderemos dizer outra coisa que não seja essa. Obviamente que do nosso lado, Câmara Municipal de Cascais, como o Sr. Vereador bem referiu, não temos qualquer competência, muito menos junto do Tribunal de Cascais. Obviamente que existe uma separação de poderes e ainda bem que existe, e mesmo sobre o Hospital de Cascais, como sabemos, está sob a tutela do Ministério da Saúde, o que não impede nós, Câmara Municipal de Cascais, obviamente, sempre que temos conhecimento de situações de todo indesejadas, que as reportemos e que, obviamente, manifestemos junto da administração do Hospital de Cascais a nossa preocupação com o serviço que é prestado, obviamente, aos munícipes e a qualquer cidadão de uma forma global. Relativamente ao outro tema, era basicamente dar nota a esta Câmara que amanhã de manhã, às 10h30, serei recebido na Comissão Parlamentar de Educação no âmbito da petição relativamente às refeições escolares. Portanto, enquanto primeiro signatário, fui convocado para amanhã estar na Comissão Parlamentar, de forma a apresentar, portanto, a petição, partilhar com as senhoras e senhores deputados, de forma a que a mesma depois deixa ao plenário para apreciação global e respectiva votação. E aqui, embora sabendo, obviamente, que estamos num órgão que é a Câmara Municipal de Cascais, mas também sabemos bem que a senhora vereadora Gabriela Canavilhas desempenha também as funções de deputada, não posso deixar de lhe fazer um apelo, digamos assim, para que no Parlamento, e nomeadamente junto do grupo parlamentar do Partido Socialista, possa sensibilizar para esta temática. Eu confesso que é a minha maneira, ou pelo menos aquela que eu tento testar na política, que independentemente das questões político-partidárias, coloquemos sempre o interesse público acima dessas questões. E, portanto, foi com profunda tristeza que vi, em dezembro passado, portanto, várias propostas que foram projetos de resolução que foram apresentados no Parlamento, desde o PCP ao Bloco de Esquerda, ao PAN e ao CDS, que apresentaram projetos de resolução e todos eles foram chumbados. Acho absolutamente lamentável
E acho que são estas questões que afastam efetivamente os cidadãos da política. E depois, quando são eleições autárquicas, legislativas ou outras, andamos todos nós, que temos responsabilidade política, aqui a interrogar-nos porque é que a abstenção é de 40%, 50%, 60%. É exatamente por isto. Porque quando chega a alturas, e agora aqui pondo partidos, e não estou aqui a fazer o apontamento de nenhum partido em específico, porque muitas vezes é de um lado, outras vezes é do outro, mas quando há uma questão que é refeições escolares, crianças, quer dizer, e os partidos colocam acima desse interesse questões político-partidárias, seja que partido for, acho absolutamente lamentável. E, portanto, a petição o que pretende é dar liberdade às autarquias, não é impor rigorosamente nada a ninguém, a nenhuma autarquia, não é obrigar nada, é dar liberdade às autarquias de optarem por a solução que entendem mais adequada. E, portanto, eu espero convictamente, não estou a ser irónico, que os 230 deputados coloquem o interesse público e, neste caso de crianças, acima de tudo e que votem favoravelmente a esta petição. Porque, volto a dizer, não se está a impor nenhum sistema, está-se a dar liberdade às autarquias para optarem pelo caminho que entendem mais adequado. E, portanto, não passa por a cabeça que alguém vote contra, mas também eu digo aqui de uma forma perentória. Se algum partido, algum grupo parlamentar votar contra, eu publicamente parei a condenar e a responsabilizar esses deputados e esses partidos por aquilo que de mal possa acontecer nos refeitórios escolares em todo o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Bom dia a todas e a todos. E começando pela última questão do Sr. Vereador Clemente Alves, que me espanta porque... Sr. Vereador, não se ouve bem. É aproximar o microfone. Começando pela última questão colocada pelo Sr. Vereador Clemente Alves, relativamente à questão do parque de estacionamento junto à clínica CUF, que me espanta, porque esta Câmara tem conhecimento, o Sr. Vereador, inclusivamente, participou na discussão e na votação de um ponto, e falando de memória, peço depois ajuda aos serviços para indicar a data correta, mas julgo que foi dezembro, na reunião de dezembro de 2016, foi aprovada aqui nesta Câmara uma permuta entre a Câmara Municipal de Cascais e o Grupo CUF, onde a Câmara Municipal de Cascais permutava um lote que tem a poente da clínica CUF, precisamente no bairro José Luís, com este lote de terreno que o Sr. Vereador acabou de falar. E já na altura foi explicado à Câmara e foi também explicado na Comissão da Assembleia Municipal e depois na própria Assembleia Municipal, a quando da votação, quais eram os objetivos da Câmara. Foi também há pouco tempo aprovado aqui nesta Câmara uma proposta de um loteamento a sul deste terreno, onde foi também explicado que essa intervenção iria fazer a ligação da rotunda onde atualmente se encontra junto à bomba de gasolina e aos bombeiros de Cascais, sem ligação ao Vale de Santana, e que no âmbito desse loteamento seria feita o arruamento precisamente até ao local onde seria feita a viragem para esse parque de estacionamento, e foi também transmitido que a própria Câmara Municipal de Cascais tem em concurso público, está neste momento em fase de análise de propostas, o prolongamento da via precisamente até ao Vale de Santana para depois poder ligar à terceira circular. Se for necessário, poderei fazer chegar aos senhores vereadores deste mandato, que esses sim não tiveram conhecimento da proposta anterior de permuta, fazer chegar cópia dessa deliberação e também uma imagem onde se perceba as três intervenções que eu estou a falar, a do parque de estacionamento, a do arruamento que vai ser feito no âmbito do loteamento e a do arruamento que vai ser feito pelo município de Cascais, e ter uma visão integrada do que será efetuado cooperativamente entre todos, os privados e a Câmara Municipal de Cascais, naquele espaço. Relativamente à questão abordada pela Sra. Vereadora Gabriela Canavilhas, eu gostaria apenas de recordar a Sra. Vereadora, porque julgo que não terá conhecimento do mesmo, que é um programa da Câmara Municipal de Cascais, que existe já há cerca de 4 anos, que se chama Locals. O Locals é um programa de jovens, onde todos os dias do ano existe uma equipa com o mínimo de 12 jovens
que faz precisamente aquilo que a senhora vereadora pretende recomendar à Câmara que seja feito, ou seja, poder ajudar quem chega à estação de Cascais, poder ajudar os turistas, poder ajudar a distribuir informação. É precisamente isso que fazem estes jovens. Há 4 anos esta parte, sempre reforçado com equipas no verão, na Páscoa, no Carnaval. Temos a loja da geração C, precisamente no centro de Cascais, que recebe dezenas de turistas diariamente e onde é prestada também toda a informação necessária aos turistas. E, paralelamente a isso, os próprios locals, é o nome denominado deste programa de voluntariado, fazem o percurso constantemente Cascais-Carcavelos, dentro dos comboios, também a distribuir e a prestar informação aos turistas. Acresce a isto tudo que o próprio Mobi Cascais, através da empresa Cascais Próxima, tem também uma equipa, vamos lhe chamar por uma questão de facilidade, uma equipa comercial que faz precisamente este trabalho junto das estações, de prestar informação aos utentes, aí já não só aos turistas, como também aos municípios que utilizam a linha, relativamente aos pacotes que existem já atualmente em vigor e que foi possível a Cascais Próxima, no âmbito do programa Mobi Cascais, chegar a acordo com a própria CP, com o Carris, com o Metro, para integrar tudo aquilo que é o transporte municipal, com a questão também muito importante do estacionamento, que também é gerido pela Cascais Próxima, no âmbito do Mobi Cascais, de forma a termos essa visão integrada que já hoje existe e já hoje é executada pelo município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Filipa Roseta. Bom dia a todos. Uma pequena nota para agradecer, obviamente, a sua intervenção, mas acho que é importante e concordar com tudo aquilo que disse e agradecer os parabéns ao Executivo pela Capital Europeia da Juventude. Mas, acima de tudo, uma nota importante, obviamente a raiz da Europa é cristã, mas também helénica e romana, e em nome do rigor histórico, sendo helénica e romana também é politeísta também. E é por isso que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia sublinha, acima de tudo, que é o momento onde os povos de diferentes fés e diferentes crenças se juntam para sonhar um sonho de paz como nunca existiu na história da humanidade. Portanto, isto é a Europa. Uma pequena nota, porque foi tão enfática a sua intervenção e às vezes esquecemos que a Europa é este sonho de paz entre diferentes povos, diferentes fés e diferentes línguas. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Clemente Alves, uma segunda intervenção. Muito obrigado. Relativamente à questão do lote de terreno a que me referi, segundo entendi, o lote de terreno que atualmente está à venda e está lá assinalado com um grande cartaz para venda, fez parte dos lotes de terreno que a Câmara permitiu com a CUF. Portanto, este seria um lote de terreno da Câmara. Porque é que a CUF então o está a vender? Portanto, tanto quanto sei, na origem da permuta não estaria aqui a construção de qualquer equipamento para este terreno, para este espaço. E porquê então desprezar também uma mancha tão importante de Pinheiro Manso, não? Numa zona que não é onde a área verde tão abundante, ou pelo menos está ameaçada, não estarmos aqui a defender e a salvaguardar esta importante mancha. Confirma que está prevista uma construção de um parque de estacionamento para ali? Sim ou não? Aproveito para também reafirmar que na proposta que foi aprovada em reunião de Câmara de dezembro de 2016, de permuta com a CUF, o PCP votou contra. Portanto, não estamos comprometidos com essa decisão. Sr. Vereador Pítera Lopes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Só um minuto. A Sra. Vereadora pediu? Sra. Vereadora Gabriela Canavilhas. Muito obrigada. Eu só me queria inscrever para dar 2 notas, uma relativamente à intervenção do Sr. Vereador Frederico Almeida, dizendo que, postas as coisas como as colocou, desculpe a expressão que vou usar,
que não é naturalmente no sentido pejorativo, mas postas da maneira como as colocou, soa um bocadinho demagógico, porque quem é que não adere emocionalmente à forma como as colocou? Evidentemente que qualquer pessoa e qualquer político, qualquer pai, qualquer pessoa com responsabilidade na coisa pública adere e preocupa-se com as refeições dos seus filhos ou com as refeições dos alunos, postas as coisas da maneira um pouco simplista como a colocou. E, portanto, evidentemente que a questão da melhoria e do bem-estar e da preocupação com a alimentação dos jovens é uma questão que é transversal a qualquer partido político. Ponto. E, portanto, as coisas não podem ser postas da maneira como a colocou. Há uma série de implicações, há uma série de preocupações para além da questão pela rama, que é a questão emocional e a questão da preocupação básica, que todos partilhamos. E são estas as questões que estão a ser analisadas do ponto de vista prático, do ponto de vista contratual, do ponto de vista também político. A posição que tem sido reiterada, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Governo, é que o ónus que está em falta é a fiscalização. E que a fiscalização tem que ser reforçada e que o Governo está a implementar formas de atacar essa falha. É a posição do Governo. Relativamente ao dirimir as várias posições, há uma sede de discussão que está a tratar desta matéria e não me parece que neste momento e neste fórum nós possamos adiantar muito mais nesta discussão. Não, aqui nesta Câmara, se quiser fazê-lo, eu tenho o maior gosto em fazê-lo, mas então preparamos um ponto da agenda para isso. E aí conte com a minha participação total e absoluta. Mas vamos agendar então um ponto só para isso, porque aí faremos essa discussão. Agora, eu gostaria só de salientar que a maneira como pôs e como colocou o assunto é demasiado leve, demasiado simples para deixar de merecer, da minha parte, uma chamada de atenção, porque as coisas são... A profundidade da raiz do problema é muito maior do que a ligeireza com que o assunto foi colocado, porque colocado como o colocou, todos nós aderimos, como é evidente, do ponto de vista emocional, à forma como colocou. Só que as coisas são muito mais profundas do que isso. Relativamente, mas desde já aceito o repto para, na próxima reunião, se quiser, inserimos na agenda essa matéria e vamos discutir e vamos abordar com profundidade e com a documentação e com os números, com os gráficos, com todos os contratos na mão e vamos abordar esta matéria politicamente séria, munidos de todos os instrumentos de discussão política. O segundo assunto que eu queria tratar era dar uma resposta muito breve ao Sr. Vereador Nuno Piteira relativamente ao assunto que eu aqui recomendei, que eu gostava de deixar para inserção na ata. Eu sei que há grupos de voluntários, grupos de jovens vestidos com umas t-shirts que no verão pululam na estação de Cascais. Não é isso que eu estou a falar, Sr. Vereador. Eu estou a falar de uma coisa muito mais estrutural. Estou a falar de sinalética elétrica, eletrónica, quero dizer, protocolos institucionalizados com as empresas de transporte, quer ferroviário, quer de autocarros. Estou a falar de uma intervenção que honre o Concelho de Cascais e que faça uma ligação direta com os nossos visitantes, sobretudo os estrangeiros, e que dê comunicação em inglês e que saiba informar imediatamente quem sai das estações sobre os destinos turísticos, os destinos de serviço público e, sobretudo, os autocarros que deve apanhar para dar seguimento às suas viagens e os destinos que esses autocarros têm, mas de uma forma profissional, de uma forma institucionalizada. Não os jovens que estão em voluntariado, sentados no chão, como tantas vezes os vi nas estações, e, Sr. Vereador, de uma forma profissional, não em voluntário, não no regime que nós temos assistido. Eu sei que o Sr. Vereador sabe o que é que eu me refiro. Não é difícil, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Cascais orgulha-se, embora eu acho que, enfim, estamos ainda longe de estar nesses parâmetros, mas estamos a dar passos nesse sentido, de estar em níveis elevados,
caminho de ser uma smart city e de ter mecanismos enfim, desenvolvidos a esse nível. Caramba, vamos dar passos também a nível da recepção dos turistas nas várias estações e dar realmente também exemplos a esse nível relativamente à comunicação em inglês e, sobretudo, a uma forma profissional e institucionalizada de articulação entre as várias formas de transporte para o resto do concelho. Muito obrigada. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, e começando desde já por pedir desculpa, não foi em dezembro de 2016, foi no dia 13 de fevereiro de 2017 que a proposta foi votada. Eu peço desculpa ao Sr. Vereador, que o defeito com certeza que é meu, e por isso entendeu precisamente o contrário daquilo que eu acabei de referir. O lote que foi permutado não era propriedade da Câmara e passou para a CUF. É precisamente o contrário. O Pinhal que o Sr. Vereador refere é propriedade da CUF e o lote que foi permutado com a Câmara é um lote apoente do portão do Hospital da CUF, ou seja, é precisamente o inverso daquilo que o Sr. Vereador pretendeu reafirmar. E como o Vereador sabe, e bem, porque com certeza leu a proposta antes de a votar em fevereiro de 2017, está lá escrito preto no branco para que é que a Câmara e qual é o objetivo da Câmara de fazer a permuta daquele lote. E está lá escrito para a construção de um parque de estacionamento. Sr. Vereador Frederico Almeida. Muito obrigado. Respondendo à Sra. Vereadora e dizendo que eu sinceramente isto ou seja, aplica-se em parte, com todo o respeito e consideração que tenho e que terei sempre, obviamente, aplica-se nesta sua intervenção, nesta em concreto, não estou a generalizar, mas dizer que isto é uma coisa que a mim, e se calhar é um defeito meu, me irrita, e a palavra é mesmo irrita profundamente nos políticos em Portugal e da esquerda à direita, não estou agora aqui a personalizar em ninguém, mas que é terem discursos muito bonitos, com palavras muito caras, que fazem tudo muito sentido, mas depois na prática fazem exatamente o oposto. E, portanto, eu tenho tido o cuidado, e por isso é que lancei uma petição pública, de não ficar apenas, e poderia ficar confortavelmente numa cadeira a criticar o Governo e a maioria parlamentar pela questão das cantinas, das refeições escolares, mas não, decidi tentar, naquilo que é o meu ponto de vista, não quero dizer que seja o correto, obviamente, mas do meu ponto de vista é um caminho positivo, tentar contribuir para a solução, em vez de ficar apenas a apontar o dedo, a criticar, a deitar abaixo, a tentar fazer algo construtivo e enquanto tiver responsabilidade política, espero ter sempre o discernimento para continuar a ter esta postura. E, portanto, aquilo que eu lamento é que, e volto a dizer, porque não estou aqui a personalizar nem a defender o partido que eu represento, o CDS. Volto a dizer, houve propostas apresentadas pelo CDS, pelo PAN, pelo Bloco de Esquerda e pela CDU, projetos de resolução, como a senhora vereadora sabe, no Parlamento. Todos eles foram reprovados pelo Partido Socialista. E o Partido Socialista, para além de ter chumbado todos eles, e eram soluções muito diferentes, não apresentou uma única. Ou seja, a conclusão que se tira é o Partido Socialista e o Governo acham que está tudo perfeito em termos de refeições escolares em Portugal, porque se votam contra 4 projetos de resolução muito distintos entre eles, com 4 caminhos diferentes, e não apresentam uma ideia e um projeto no Parlamento. Conclusão é que se pode tirar, não são palavras minhas, é porque está tudo bem. E a única coisa que, efetivamente, a senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão, tem dito publicamente é que se tem que reforçar a fiscalização. Eu concordo que se tem que reforçar a fiscalização, mas isso por si só não resolve nada. Serve para identificar, e isso é importante, o que não está bem, mas depois é preciso corrigir o que não está bem. É preciso intervir e aplicar medidas, digamos, corretivas e soluções. E, portanto, a fiscalização é importante, sem dúvida, mas não resolve nada por si só. É, portanto, depois, fundamental introduzir alterações. E deixem-me dizer, não aprofundando, tenho todo o gosto em discutir isto de uma forma mais detalhada num próximo momento, que em 2017 o Partido Socialista introduziu uma cláusula no Orçamento de Estado que impedia o aumento da despesa pública nas respectivas rúbricas. Isso teve uma implicação concreta em todas as 308 autarquias, nomeadamente Cascais. Sabe qual foi, senhora vereadora? Que nós, Câmara de Cascais, quisemos aumentar o valor de refeição que pagamos ao prestador
prestador de serviço, pago pela Câmara, uma opção política da Câmara. Não estávamos a pedir dinheiro nem ao Estado Central, nem a cobrar mais aos pais, porque está definido por lei as comparticipações dos encarregados de educação. Era uma opção política, pagar mais para aumentar a qualidade. E o Estado Central, o Governo, com essa cláusula no Orçamento de Estado, impediu-nos de fazer isso. E, portanto, aquilo que eu peço é que o Governo e o Estado Central deixem-nos trabalhar. Isto, alguém dizia isto há uns bons anos. Deixem-nos trabalhar e deixem-nos ter alternativas. Agora, o que nos estão a fazer é obrigarem por um determinado caminho, que é o caminho do abismo. E isso eu não me conformo, isso revolta-me. Porque eu tenho toda a disponibilidade para dar a cara e para assumir as responsabilidades das soluções que nós escolhemos. E quando não correr bem, estou cá para dar a cara. Agora, obrigarem-me a ir por um determinado caminho, que nós estamos a alertar que era um caminho mau e que não vai correr bem, mas obrigarem-nos a ir por ele é absolutamente lamentável que assim seja. Senhor Vereador Clemente Alves. Obrigado. Eu estava caladinho aqui em relação a esta questão das refeições escolares, não é? Mas ouvi com atenção, sobretudo a intervenção e a defesa que faz o Sr. Vereador Frederico Almeida relativamente a esta questão, a este problema, que eu considero que é fundamental para a qualidade do ensino. Não é? Uma criança que come uma má refeição na escola não tem mínimo de condições para ter um dia de boas aulas, ou estar atento e absorver os conhecimentos que lhe são transmitidos. É lamentável o que se passa na generalidade das escolas deste país, mas nas do Concelho de Cascais também. Eu fui a primeira pessoa a levantar aqui esta questão. E tenho precisamente gravada na minha memória as expressões do Sr. Presidente desta Câmara e, sobretudo, do Sr. Vereador Frederico Almeida, relativamente às intervenções que aqui fiz em defesa da intervenção do município, de forma a pressionar o Governo Central para que fosse resolvido o problema da alimentação escolar, que é lamentável, Fui chamado de tudo menos de pai. Todos os nomes me foram chamados, nomeadamente de que estaria a aproveitar-me demagogicamente das crianças deste Conselho para fins políticos. Foram estas as expressões usadas, entre outras, pelo Sr. Vereador Frederico Almeida. Acho, diz o Sr. Vereador, que acho absolutamente lamentável que, por questões de ordem política, os partidos que apresentaram propostas tenham visto rejeitar pelo Partido Socialista. Mas não foi só o Partido Socialista que rejeitou propostas, foi também o CDS. O seu partido também rejeitou propostas, nomeadamente a apresentada pelo PCP. Pois, exatamente. Exatamente. Eu, se fosse deputado na Assembleia da República, também chumbaria a sua proposta. Muito claramente. E em nome e em defesa dos interesses das crianças das nossas escolas que têm estado sujeitas ao negócio que se faz à volta das suas refeições em detrimento da qualidade da refeição. E aquilo que o senhor propõe na sua como é que lhe chamou? No seu documento? Pronto, chamou-lhe uma petição. Aquilo que o senhor propõe é a negociata à volta das cantinas e das refeições das escolas. É só isso. Não é a preocupação da qualidade da alimentação. Porque se fosse essa a sua preocupação, Sr. Vereador, quando eu aqui fiz intervenções a esse propósito, o senhor teria aplaudido. Eu não vim propor, em circunstância nenhuma... Sr. Vereador, eu pedi-lhe que terminasse, estamos quase a concluir o período antes de ordem do dia, eu ainda não tive a oportunidade de responder e só temos 1 hora para o período antes de ordem do dia. Pronto, fico-me então por aqui. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Gabriel Canavilhas, para eu poder responder, tenho que responder em menos de 1 minuto, porque senão passa 1 hora do período antes de ordem do dia e eu não responderei. Será muito curto, é apenas para voltar a pedir ao Sr. Vereador que seja leal na discussão política e que não esgote aqui neste momento uma matéria politicamente que não estava previamente prevista e que dê oportunidade numa marcação a fazer para que todos nós possamos vir devidamente munidos da informação, que possamos dar publicamente a nossa posição, de maneira que, do ponto de vista político, seja uma discussão séria, leal e justa, porque nós temos muita informação que gostaríamos de partilhar com os cascalenses e gostava de o fazer de uma forma séria e leal. E, portanto, peço-lhe que faça essa marcação. Muito obrigada. Muito obrigado.
Muito bem, então cabe-me a mim fechar o período antes da ordem do dia, fazendo só um comentário em relação à intervenção da vereadora Gabriela Canavilhas. Eu pediria um extrato da ata em que a senhora vereadora refere que as crianças estão de t-shirt, sentadas, que não fazem nada, e, portanto, eu pediria esse extrato da ata para meu uso pessoal. Depois pediria ao senhor vereador Clemente Alves que tivesse atenção, ou mais atenção ao seu e-mail antes de fazer as intervenções aqui na reunião de Câmara. Já percebemos que às vezes o acesso ao e-mail não é fácil, na Assembleia Municipal percebemos isso na última Assembleia Municipal, mas agora parece que na reunião de Câmara também temos o mesmo problema. Portanto, ontem às 22h51 o Sr. Vereador recebeu um e-mail do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais e o e-mail diz o seguinte, e eu quero verter isto para a ata. Excelentíssimo Sr. Vereador Clemente Alves, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e Excelentíssimos Senhores Vereadores, isto também foi com conhecimento para a variação do Partido Socialista. Com a alteração dos dias da reunião de Câmara, das segundas para as terças-feiras, tive de reajustar ou faltar a outros compromissos anteriormente assumidos para as terças-feiras de manhã. Contudo, o dia amanhã, dia 6 de fevereiro, não me foi possível reajustar ou faltar, pelo que solicitei nos termos da lei a minha substituição. Contudo, não quero deixar de dar conhecimento a todos dos esclarecimentos adicionais à solicitação formulada pelo Sr. Vereador Clemente Alves, os quais solicito à doutora Ivone Marques que inclua na ata da reunião de Câmara. Assim, não obstante as normas que são invocadas como fundamento da pretensão de acesso à informação não se encontrarem, ao contrário do que é referido, não estarem em vigor, tendo sido revogadas há mais de 4 anos, respondo e esclareço da seguinte forma às questões que foram colocadas. 1 e 2. Todos os factos relativos a este processo, bem como o respectivo enquadramento jurídico, naturalmente em versões controvertidas entre si, como é próprio dos litígios, constam da petição inicial do processo arbitral apresentado pela Scoturbo e da contestação apresentada pelo município que se juntam em anexo. 3. Quanto à disposição legal que permite ao Presidente da Câmara chegar a acordo em qualquer processo, consta do artigo 35, número 2, da linha G, da Lei nº 75 de 2013, 12 de setembro, institui o seguinte. 2. Compete ainda ao Presidente da Câmara Municipal, a linha G, intentar ações judiciais e defender-se delas, podendo confessar, desistir ou intransigir se não houver ofensa de direitos de terceiros. Por fim, cumpre sublinhar que, na perspectiva do interesse público, o teor do acordo assenta em 2 princípios, justiça material e investimento público em favor dos municípios. Em primeiro lugar, e não obstante a veemente defesa jurídica da posição do município, que empreendemos, a verdade é que não pode deixar de reconhecer-se uma verdade factual. Durante o período entre 2010 e 2014, a operadora prestou, de facto, o serviço de buscas aos municípios em condições de preço inferiores às de mercado, sem que, para o efeito, tivesse sido remunerada pelo município. Em segundo lugar, nos termos da cláusula terceira do acordo em causa, a totalidade da verba de 600 mil euros paga à operadora será por esta reinvestida em material circulante destinada a circular no concelho de Cascais. Desta forma, resolvem-se 2 problemas, põe-se termo a um processo arbitral em que o município arriscava uma condenação em valor muito superior, cerca do dobro, considerando capital e juros, e consegue-se que o valor pago fique exclusivamente afeto ao serviço direto dos municípios no âmbito de um serviço de transporte que é, de há vários anos para cá, objeto de muitas críticas dos municípios, designadamente relativas à qualidade dos autocarros. Com o investimento em novos autocarros que resulta deste acordo, os municípios passarão a ter ao seu serviço, no âmbito da concessão de transportes rodoviários operado pela Scoturbo, autocarros modernos com todos os benefícios em conforto, eficiência e benefícios ambientais que daí decorrem, com os melhores cumprimentos Cas Carreiras. E com isto, dou por terminado o período antes da ordem do dia, passando ao período de ordem do dia e coloco à discussão o ponto 1, 2 e 3, que são a aprovação da ata 2, 3 e 4. Sobre as atas? Não, como lhe disse, eu fecho o período antes do dia, está fechado o período antes do dia e, portanto, está a discutir o período 1, 2 e 3. Peço-lhe que, no futuro, leia os e-mails antes de chegar a esta reunião de Câmara. Está à discussão? Olha, eu recomendava que me mandassem os e-mails, de facto. Portanto, não há pedidos de intervenção. Posso colocar as 3 atas a votação? Não? Então voto a ata número 2, 16 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ata número 3, de 22 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ata número 4, 30 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstém-se porque não esteve na reunião, não precisa de se abster. Portanto, não participa na votação, é automático. Passamos aos pontos de plano e orçamento. Ponto 4, 5 e 6. Coloco todos à discussão. Não há pedidos de intervenção. Coloco o ponto 4 à votação. Quem vota contra?
quem se abstém, aprovado por maioria com 4 votos. Posso concluir? Eu disse, coloco o ponto 4 a votação. Eu verifiquei isso, levantou a mão. Portanto, eu agora estava só no uso da palavra dizendo qual foi o resultado dessa votação. Portanto, vou repetir o resultado dessa votação. 4 votos contra do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Comunista Português. Coloco à votação o ponto número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Coloco à votação o ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos da contabilidade, ponto 7 e ponto 8, que coloco desde já a discussão. Não há pedidos de intervenção. Coloco a votação o ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Comunista Português. Parece que se enganou. Repito a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Coloco à votação o ponto número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado igualmente por unanimidade. Passamos ao ponto de contratação pública, ponto número 9, que coloco à discussão. Não há pedidos de intervenção. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 abstenções de 2 vereadores do Partido Socialista e 1 voto contra do Partido Comunista Português. Passo ao ponto de assuntos jurídicos, que coloco desde já à discussão. Há 2 pedidos de intervenção. Dou a palavra ao Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Apenas uma questão direta e creio que simples. Uma vez que se pagam as cotas à Ordem de Advogados aos elementos desta divisão de assuntos jurídicos e de contencioso, gostaria de colocar a questão porque não se faz o mesmo relativamente aos engenheiros e arquitetos desta Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Clemente Alves. É pertinente a questão colocada pelo Sr. Vereador Luís Reis, assim como também não faz sentido que o Hospital de Cascais contrate médicos, não é? E depois tenha que lhes pagar a inscrição na Ordem dos Médicos. Há outros técnicos superiores nesta Câmara que também pertencem a ordens profissionais, não é? Para os quais a Câmara não paga nem as inscrições, nem um sistema complementar de segurança social que se propõe pagar aqui aos juristas. Portanto, não faz nenhum sentido, é uma discriminação negativa que a Câmara está a fazer para com um grupo de técnicos em detrimento de todos os demais trabalhadores desta Câmara, técnicos e não técnicos. Portanto, não faz sentido que a Câmara proceda deste modo, a não ser que, relativamente a este grupo profissional específico, o Executivo Municipal tenha razões para ter um tratamento particular, por forma a daí também retirar alguma outra vantagem que eu não quero, que eu nem sequer diviso, não é? Portanto, não faz sentido isto e terei, com certeza, o meu voto será contra, não é? Muito obrigado, Sr. Vereador. A explicação é muito simples. Os advogados que são funcionários e colegas desta Câmara têm que representar o município em tribunal. O mesmo não acontece com nenhum dos engenheiros e nenhum dos arquitetos. Portanto, se assim for preciso algum dia, naturalmente que teremos o mesmo comportamento. Passamos ao ponto de gestão territorial. Coloco à discussão o ponto 11 a ponto 21. Este não foi votado. Peço desculpa. Passo então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra do Partido Comunista Português. Então, passamos ao ponto de gestão territorial. Coloco à votação ponto 11 ao ponto 21. Calma, eu tenho que me sair no primeiro, neste ponto 11, é? Para a discussão, sim, para a votação. Ok, Está bem? muito bem. Pronto. A senhora vereadora não participará na votação do ponto 11. Mas, portanto, então vamos separar as discussões? Ok. Então vamos só votar este e discutir este, 11. Senhor Vereador Clemente Alves. Estamos a discutir o ponto 11, que trata da retificação. Há uma proposta para alteração à licença de loteamento do processo do Alvará, do processo do Centro Paroquial do Estoril e Município de Cascais. Trata-se aqui de isentar o Centro Paroquial na construção que fez e que prevê fazer de lugares de estacionamento. Porque se terá ultrapassado o espaço de construção daquilo que estava previsto no edifício que já lá está e que poderia ser compensado agora no espaço
que é municipal, suponho que seja municipal, e que é cedido também ao Centro Paroquial do Estoril para alargar as instalações do colégio que ali está. Recordo que no terreno que lá está, a Câmara efetuou obras de terraplanagem e de implantação de infraestruturas durante mais de um ano. Terá gasto ali uns milhões de euros, seguramente, não é? Agora, propõe-se oferecer condições excepcionais de isenção de lugares de estacionamento numa área que, neste momento, é extremamente problemática. Todos os dias ocorrem engarrafamentos ali, portanto, os pais das crianças que vão depositá-las no colégio e depois, para fazerem a recolha das crianças, causam enormes engarrafamentos numa zona sensível. Aquela é a via de acesso à parte sul de São João de Estoril, à Quinta da Carreira, de quem vem pela autoestrada. Aos domingos, sobretudo quando das missas, também verificamos que para estacionar ali, só em cima dos passeios, no meio da estrada, dentro da rotunda, etc. Portanto, é um caos completo. Ainda por cima, a Câmara propõe-se isentar o Centro Paroquial da construção de tantos estacionamentos. Portanto, pela nossa parte, isto não pode ser. Portanto, é um tratamento mais do que de favor, é um tratamento que atenta contra os legítimos interesses da maioria da população, que já hoje passa ali grandes complicações para circular. Precisamente porque ali existe este equipamento e porque ele não está dotado dos necessários lugares de estacionamento. Portanto, terá aqui o meu voto contra. A propósito disto também, já agora recordo que há um problema de circulação de moradores de umas casas por trás do espaço onde vai ser feita nova construção, que utilizavam aquele espaço para circular há décadas, que tinham esse acesso como único possível para poderem chegar com um automóvel às suas moradas e que ficaram inviabilizados de o poderem utilizar. Até agora não foi disponibilizada nenhuma alternativa a estes moradores que, tanto quanto entendo, têm o direito de ser tratados também com a necessária dignidade. É só. Muito obrigado, Sr. Vereador. Devo-lhe dizer que a isenção já foi votada. Isto é só uma retificação em relação às áreas, mas ainda assim explanou aquilo que entendeu explanar. Há mais algum pedido de intervenção neste ponto? Não? Então passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista Português. Então, agora sim, já com a presença da Sra. Vereadora Filipa Roseta, coloco à discussão o ponto 12 ao ponto 21 e depois votaremos em separado, se for vosso entendimento. Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, só para reiterar uma posição que tenho vindo a tomar ao longo das últimas reuniões de Câmara, nos pontos que vêm em discussão sobre áreas urbanas de gênese ilegal, que são, no meu entender, uma forma de propiciar e de reconhecer e de promover a própria ilegalidade e, portanto, votarei contra todos os pontos que vão nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais algum pedido? Sr. Vereador Filipe Roseta. Bom, é claro que eu tenho que esclarecer que tudo o que nós estamos aqui a aprovar está dentro da lei, não estamos a promover nenhuma ilegalidade, tudo está enquadrado no PDM e são pequenas variações da área para acertar alguns loteamentos, nem sequer são variações mínimas, alguns são apenas retificações ou números que estavam errados. Portanto, eu percebo a sua posição de fundo, mas nós não estamos aqui a votar nenhuma ilegalidade, como é evidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passamos então à votação do ponto 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Do ponto 13, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 votos contra do Partido Socialista. Ponto número... Agora baralhei-me. 15, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 votos contra do Partido Socialista e uma abstenção? E um voto contra do Partido Comunista Português. Ponto 16, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com um voto contra do Partido Comunista Português. Ponto 17, quem vota contra?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista Português. Ponto 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 abstenções do Partido Socialista. Passamos ao ponto 22, sem a presença do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que coloco desde já à discussão. Não há pedidos de intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 2 abstenções do Partido Socialista e um voto contra do Partido Comunista Português. Passamos ao ponto de desporto, já com a presença do Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, que coloca à discussão do ponto 23. Não há pedidos de intervenção. Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos aos pontos 24, 25 e 26, que coloca à discussão. Sr. Vereador Luís Miguel Reis. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. O Partido Socialista tem defendido que os parquímetros são, efetivamente, uma forma de regulamentação que deve ser usada, obviamente, no âmbito de uma estratégia mais alargada e com objetivos bem definidos, e que a disponibilização de lugares de estacionamento devem corresponder às necessidades da população no que diz respeito quer à sua localização, quer aos acessos, quer à gestão do tráfego, de forma a permitir novas escolhas modais aos municípios, devendo considerar-se o estacionamento como um tipo de infraestrutura integrada no resto de um sistema de mobilidade, não devendo ser utilizado exclusivamente como uma fonte adicional de receita. Verifico, no entanto, com agrado que na proposta que se faz referência no ponto 24, há algumas opções que vão ao encontro do que temos defendido, nomeadamente no que concerne à diferenciação dos limites horários em função da localização geográfica de cada zona de estacionamento controlado, também da oferta da rede de transportes coletivos existentes, das características de procura de estacionamento e também da sazonalidade. Também de notar a possibilidade de integração do estacionamento em pacotes de mobilidade e de ações promocionais. Portanto, há aqui um caminho que vai ao encontro daquilo que o Partido Socialista tem defendido. Contudo, na proposta do ponto 24, a referência à expansão de zonas de estacionamento controlado impede-nos de votar favoravelmente, porque consideramos que, após o proliferar de parquinhos verificado nos últimos anos, queremos que é chegado o momento não de expandir, mas de avaliar e refletir sobre a atual rede implementada, de modo a percepcionar o seu impacto e a avaliar uma possível redução do atual número de parquímetros. Esta era uma promessa e uma proposta eleitoral do Partido Socialista, mas creio que, se não estou enganado, também a coligação Viva Cascais se referiu a essa mesma intenção de reduzir o número de parquímetros a quando do último ato eleitoral autárquico. Poderei ter ouvido mal, mas o que é certo é que, relativamente a esta manifestação e da intenção de continuar a expandir a rede de parquímetros pelo nosso município, o Partido Socialista não poderá efetivamente acompanhar. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. O PCP vai votar a favor nestas 3 propostas, não que esteja de acordo com os regulamentos que estão atualmente em vigor para o estacionamento nas áreas do Conselho, mas tão só porque o que se propõe destas 3 propostas é autorizar o início dos procedimentos de alteração destes regulamentos. Estamos, naturalmente, a favor de que se inicie a discussão para que se alterem os regulamentos. Agora vamos ver em que sentido. Depois, relativamente a esses regulamentos, nos pronunciaremos, não é? Muito obrigado, Sr. Vereador. Coloco então à votação o ponto 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 votos contra do Partido Socialista. Ponto 25. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 votos contra do Partido Socialista. Ponto 26. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 4 votos contra do Partido Socialista. Passamos ao ponto 27. Reorganização de serviços municipais. Coloco à discussão. Não há pedidos de intervenção. Passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Bem, vou repetir, porque o PS tem a ver com a velocidade, mas eu sou muito rápido. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado com 2 votos contra do Partido Socialista, 1 voto contra do Partido Comunista Português, mais 2 abstenções do Partido Socialista. Passamos ao ponto 28 e 29. Quem quer usar a palavra nestes pontos? 28 e 29? Não querem usar a palavra. Então passamos à votação do ponto 28. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista Português. Ponto 29, coloca... No final dos 2 pontos. No ponto 29, coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 abstenções do Partido Socialista. Para a declaração de voto, tem a palavra o Sr. Vereador Clemente Alves. Votei contra no ponto 28, que respeita a aprovação de um protocolo de cooperação com a Associação São Francisco de Assis, pelas razões que tenho vindo a aduzir relativamente a esta associação e empresas municipais. Aqui o meu voto deverá ser também registado como voto de vencido. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então dou como informação a listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização genérica de 1 de outubro e 31 de dezembro, o acordo de reconhecimento e regularização de dívida de pagamento de transação em processo arbitral e dou conhecimento dos despachos, entretanto, preferidos e coloco Sim, Sr. Vereador Luís Miguel Reis, faça o favor. Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Apenas 2 apontamentos relativamente a esta questão que nos é colocada no ponto de informações. O acordo de reconhecimento de regularização da dívida nas cláusulas do termos de pagamento, na linha A, B e C, faz referência ao ano 2017, quando deverá fazer referência ao ano 2018. Portanto, já está corrigido. E relativamente a esta de menor importância ainda, no despacho assinado pelo Presidente de Câmara no ponto 32, relativamente ao 5º despacho do ano 2018, refere destruição de funções, embora depois na leitura do ponto se percebe que é distribuição de funções e não distribuição de funções, pelo menos assim esperamos que não seja. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Também relativamente a esta questão, dizer que não me considerei esclarecido pelo texto no mail do Sr. Presidente da Câmara, que o Sr. Vice-Presidente acabou de ler, há pouco nos leu, porque não responde sequer à questão da disposição Sr. Vereador, legal. estamos no ponto de informações, está a trazer para a discussão temas que não estão no ponto de informações. Eu peço-lhe que comente, se tiver alguma coisa a acrescentar, tem alguma coisa a acrescentar ao ponto 30, 31 e 32 exclusivamente. O Sr. Vereador Luís Reis acabou de se referir a esta mesma questão e eu também julgo que tenho o mesmo direito de concluir aquilo que penso relativamente a esta questão e aquilo que entendo que deve ser feito. Dizer, nomeadamente, que não me foi respondido qual é a disposição legal pela qual o Presidente da Câmara se pode substituir à Câmara na decisão de efetuar despesa até de 600 mil euros. De acordo com as disposições legais, o limite a que o Sr. Presidente da Câmara pode ir é de 1000 remunerações mínimas mensais garantidas. O que, salário mínimo nacional, como sabemos, é 585... Pedir mais uma vez que lesse o e-mail que lhe foi enviado. E, não portanto, me responde isto. Depois de ler o e-mail que foi enviado, terá a oportunidade de retorquir e depois o Sr. Presidente da Câmara terá a oportunidade de responder. Mas eu gostaria que ficasse registado na ata. Muito bem, está registado e foi no ponto que falámos sobre esse assunto. Aquilo que vou declarar. Coloco então para votação a aprovação da minuta de ata número 5 de 2018, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei 75 de 2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra do Partido Comunista Português. Está encerrada a reunião. Muito bom dia, senhoras e senhores vereadores.